Olá, pessoal. Nas últimas aulas, a gente discutiu quais são as trajetórias e as órbitas de uma partícula sujeita à força gravitacional. E a gente viu que tinham, basicamente, quatro tipos possíveis de movimento. Então, a gente tinha, no caso de menor energia possível, um movimento circular. Depois, se a energia fosse um pouco maior, mas ainda assim negativa, a gente tinha essa órbita elíptica. Se a energia fosse exatamente zero, a gente teria uma parábola, e para uma energia positiva, a gente teria uma hipérbole. Então, tanto a parábola quanto a hipérbole representam movimentos de uma partícula que vem de muito longe do centro aqui, né, que é onde a gente, por exemplo, imagina que esteja um planeta ou uma estrela. Essa partícula poderia ser, né, qualquer coisa, desde um pedaço de poeira até um meteoro, né, ou até um cometa, e ela viria, né, do infinito, chegaria bem próximo, né, dessa estrela e escaparia. Né? E a gente consegue, sabendo qual é a energia e o momento angular dessa partícula, a gente consegue determinar qual é a distância mínima, né, qual é esse ângulo que ela escapa, todas essas propriedades da órbita. O que a gente viu que não é simples de calcular é onde ela vai estar em cada instante de tempo. A gente até conseguiu uma expressão, mas a gente não consegue, né, escrever explicitamente essa função r de t ou θ de t. Tá? E tudo isso daqui saiu de dois ingredientes muito simples. As três leis de Newton, e principalmente F igual a ma, e a lei de gravitação universal, né, que Newton propôs, depende de 1 sobre r ao quadrado, é uma força central que depende de 1 sobre a distância ao quadrado, e esse k aqui era a constante gravitacional vezes o produto das massas. Esse parâmetro epsilon, que é o que a gente chama de excentricidade da órbita, ele é dado, a gente demonstrou que ele é dado por essa expressão aqui, então o valor de epsilon depende efetivamente da energia, como a gente acabou de discutir. Só que o que é muito interessante é que quase 100 anos antes de Newton propor as suas leis, essas órbitas elípticas já eram conhecidas. Então imagina, antes mesmo de F igual a ma, já era conhecida que os planetas faziam essas órbitas elípticas. Isso foi um trabalho extremamente intenso de, na verdade, dois grandes astrônomos, o Tycho Brahe, que coletou todos esses dados, né? Então ele construiu, enfim, ele tinha bastante posses, né? Na época ele era, enfim, não sei exatamente qual é o título dele, mas ele era uma pessoa de posses. E ele construiu no castelo dele uma torre toda equipada obviamente para a época da Idade Média, né? Lembrando que isso aqui é finalzinho do século XVI, né? Então 1500 e tanto. Tá? Ele construiu uma torre que permitia a ele anotar a posição dos planetas todo dia. Né? Tempo a tempo ele ia lá anotando a posição dos planetas. Eles já sabiam nessa época do modelo heliocêntrico, né, do Copérnico, eles já sabiam que a Terra girava ao redor do Sol e que a Terra girava ao redor do próprio eixo. Né? Então, ele tinha todo um sistema complicado para observar a posição desses planetas e, de fato, tentar, né, determinar qual era a posição relativa ao Sol. Era isso que eles queriam determinar. Então, ele coletou dados durante décadas, né, um número absurdo de dados, e aí o Kepler analisou esses dados. Eles não tinham imagina como era primitiva, né, os conhecimentos de física da época, eles nem tinham conceito de força igual a massa vezes aceleração, certo? Isso é bem antes do Newton. Então, era, né, tudo, nessa época, tinha uma ênfase muito grande na geometria, então eles imaginavam que tinham, enfim, que as geometrias tinham uma conexão com o divino, e o Kepler foi analisando esses pontos e foi notando. Primeira coisa, que depois que ele corrigisse por todos os efeitos de movimentação da Terra, de rotação da Terra, os corpos de fato faziam órbitas elípticas.
E antes dele, quem tinha proposto a órbita dos planetas era o Copérnico, né? O Copérnico propôs o modelo heliocêntrico, onde a Terra e os outros planetas rodavam ao redor do Sol. E para o Copérnico, a forma perfeita ou divina era o círculo. Então, os planetas tinham que orbitar em circunferências, porque essa era a forma mais perfeita. De fato, tinha essa conexão interessante na época entre geometria e religião. Eles imaginavam que formas geométricas eram uma manifestação de algo divino. E a circunferência era, né, a forma mais perfeita. Então, os planetas tinham que andar em circunferências. O Kepler foi lá e mostrou que não, que na verdade são elipses. E aí ele postulou 3 leis, que a gente vai discutir na aula de hoje. Hoje em dia elas têm um caráter histórico para a gente, né, até entender um pouco como foi a evolução da ciência. Né? Mas a gente vai ver que todas as 3 leis a gente consegue entender facilmente usando os resultados baseados na mecânica clássica, ou seja, nas leis de Newton e na lei da gravitação. Tá? Então, a primeira lei do Kepler foi justamente essa, né, que os planetas se movem em órbitas elípticas e que o Sol está no foco de uma dessas, né, é um dos focos dessa elipse, como a gente já viu que é o caso. Segunda observação que ele fez, e aí ele postulou que isso era uma lei, mas enfim, era uma observação empírica, é que se ele observasse o planeta num certo intervalo de tempo, vamos dizer aqui um mês, certo? Então ele olhasse, por exemplo, o planeta Terra ou qualquer outro planeta, né? Uma grande contribuição do Kepler foi mostrar que isso era válido para todos os planetas, não era especial da Terra, então tinha algo em comum que regia todos os planetas. Tá? Então ele mostrou que se a gente observasse um planeta orbitando por um mês e desenhasse essa área aqui, essa área era constante para qualquer intervalo de um mês. Então, se eu olhasse no mesmo intervalo de tempo, esse planeta sempre ia varrer essa mesma área. Então, por exemplo, né, no primeiro mês, vamos supor que o planeta andou essa distância, e aí, em algum outro momento do ano, o planeta andou durante um mês também isso daqui. Se eu calculasse essa área, dava mesmo valor. Foi, né, de novo, uma observação dele. Ele notou isso e postulou que isso era uma lei. Tá? Mas é uma observação dele. A gente já vai entender de onde que sai essa observação. E a terceira lei de Kepler, que também era uma observação, era que existia uma relação entre o tamanho da órbita e o período da órbita. E não era uma relação muito trivial. Né? A relação que ele postulou é que o período ao quadrado é proporcional ao eixo maior da órbita ao cubo. Né? Então, a gente lembra que para uma órbita elíptica, a gente tem dois eixos, né, o eixo maior e o menor, e ele postulou que esse eixo maior aqui, ao cubo, era proporcional ao período ao quadrado. Então, eram leis observacionais. Né? Na época, ele não tinha nenhuma ferramenta, imagina, não tinha cálculo, não tinha nada disso para ir muito além. Né? Isso levou quase 100 anos para o Newton desenvolver. Mas são observações que ele fez e ele falou, ó, essas observações aqui explicam, essas leis explicam o movimento dos planetas. Mas aonde saem essas leis, eu não tenho a menor ideia. Hoje a gente sabe olhar de onde saem essas leis. Né? Então vamos entender, lei a lei dessa, como é que a gente explica elas de algo mais fundamental, que é simplesmente F igual a ma e a força sendo proporcional ao inverso da distância ao quadrado. Bom, a primeira lei, ela não é trivial, né, mas ela sai direto dos nossos cálculos que a gente mostrou, quando a gente determinou as órbitas possíveis, se a energia fosse negativa, a gente viu que essas órbitas seriam elipses. Tá? Então, isso está meio que automaticamente explicado pela resolução da equação da órbita. Né? E só para a gente relembrar aqui, o tamanho, esse A é justamente aquele, né, é o eixo maior da elipse, e ele é dado por K sobre 2 módulo de E. E a excentricidade, só para a gente ter aqui também, ela é dada para órbitas elípticas, onde a energia é negativa, por 1 menos 2 módulo de E, L ao quadrado, sobre MK ao quadrado. E é sempre um número menor do que 1.
Então, isso daqui é o eixo maior. E o eixo menor, se a gente lembrar lá das definições da elipse, ele é dado por εA. Esse aqui é o eixo menor. Então, agora a gente entende que a elipse não é o caso mais, né, não é a única solução possível, depende da energia. Né? Mas por que todos os planetas estão em elipses? Porque se eles tivessem alguma outra trajetória, depois de um tempo eles escapariam para o infinito. Então, as elipses ou as circunferências são as únicas órbitas estáveis que depois de muito tempo os objetos permanecem aqui. Né? Então, olha aqui, né, que interessante a gente pensar na formação do sistema solar. Né? Imagina que a gente tinha, sei lá, um monte de partículas, cada uma em uma posição diferente, uma velocidade diferente. Então, a gente tinha um conjunto de condições iniciais. Para cada partícula, uma condição inicial diferente. Todas as partículas cujas condições iniciais resultavam em órbitas hiperbólicas ou parabólicas, essas partículas, depois de um tempo, passaram pelo Sol e escaparam para fora do sistema solar. Então, o que restou foi só as partículas que realizavam órbitas elípticas, que são estáveis ou circulares. E essas partículas foram se aglomerando e formando os planetas. Por isso que a gente tem os planetas em órbitas elípticas e não parabólicas. Senão eles já teriam escapado do sistema solar. Então, hoje a gente entende muito bem por que os planetas realizam órbitas elípticas. Na época do Kepler, isso era uma formulação. Então, a primeira lei é quase que uma consequência direta do que a gente tinha discutido antes já. A segunda lei, a gente também pode explicar, né? A segunda lei, se a gente lembrar, dizia que o período ao quadrado era proporcional ao eixo maior ao cubo. E a gente viu que quando a gente tentou resolver a equação da trajetória, o R de t, a gente não conseguiu achar essa função, mas a gente conseguiu calcular o período da órbita elíptica. E a gente viu que o período era dado por essa expressão aqui. E agora eu acabei de escrever para vocês que o eixo maior era simplesmente K sobre 2 módulo de E. Certo? Então eu posso escrever que o módulo de E é 2A sobre K. Então, se eu usar essa relação no período que a gente calculou, a gente pode escrever que o período vai ser πk raiz de m sobre 2. Aqui eu acho que tem... obviamente tem um errinho aqui, né? Isso aqui, na verdade, deveria ser 1 sobre módulo de E. Então, se eu substituo isso aqui, eu vou ter 2A sobre K elevado a 3 meios. E se eu elevo os dois lados ao quadrado, eu chego que o período ao quadrado vai ser igual a 4π² sobre K, mzinho ao cubo. Então, tá aqui, a gente demonstrou de uma maneira ainda mais precisa a relação entre o período e o eixo maior da elipse. Então, quanto maior esse eixo maior o período. Uma coisa interessante, né, é que se a gente lembrar que K é aquela constante da força gravitacional, é dada pela constante gravitacional, a massa, nesse caso, seria a massa do Sol e mzinho a massa do planeta, a gente pode escrever esse período como 4π², constante gravitacional, ao cubo sobre a massa do Sol. Então, por exemplo, com os dados do Kepler, obviamente ele não sabia isso na época, ele nem sabia que existia uma força gravitacional entre os planetas e o Sol. Nem isso ele sabia, né? A postulação da gravitação universal veio só com Newton, 80 anos depois. Tá? Mas se ele soubesse isso, né? Ou depois do Newton, que a gente conhece essa relação, a gente pode, usando os dados que o Kepler tinha na época, né? Que é o período e o eixo das órbitas, a gente pode extrair a massa do Sol. Então, tem uma maneira, por exemplo, de medir indiretamente a massa do Sol usando esses dados. Então, a gente vê como é mais poderoso, né, a gente ter uma explicação completa do fenômeno. Em geral, a gente consegue extrair mais informação que não seria possível, por exemplo, só com as leis de Kepler. E aí, finalmente, a terceira lei, que pode parecer uma lei meio complicada, mas ela dizia que, para um certo intervalo de tempo, a área varrida pelo planeta
é a mesma, né? Então, se eu olhar o mesmo intervalo de tempo quando o planeta está nessa parte da órbita e quando está nessa parte aqui, a área varrida é sempre igual. Né? Como é que a gente explica isso? A maneira mais fácil é, vamos considerar um intervalo de tempo bem pequenininho, um ΔT bem pequenininho, certo? E aí esse triângulo aqui, eu posso desenhar ele da seguinte maneira, né? Aqui eu teria um dθzinho, esse é um ângulo infinitesimal que o planeta se deslocou. Esse aqui é o R, certo? Esse aqui é um R mais um drzinho. E aqui eu tenho essa parte do triângulo aqui, né, para um θ bem pequenininho, ele é aproximadamente R dθ. Então, a minha área, ou meu elementozinho de área aqui, vai ser base vezes altura dividido por 2. Então, para um ângulo dθzinho, eu tenho esse r ao quadrado sobre 2. Né? Para um ângulo dθ, minha elemento de área é r ao quadrado sobre 2 dθ. Certo? E aí a gente lembra o seguinte, a gente lembra que dθ dt, que é igual a θ ponto, né? Então, se eu tiver um intervalinho pequenininho de tempo dt, o meu ângulo θ vai variar um θ ponto dt. Então, eu posso escrever esse elemento de área como r ao quadrado θ ponto sobre 2 dt. Então, o que isso está me dizendo? Que no intervalinho de tempo dt, eu vou varrer essa área. Certo? Mas, em princípio, essa área depende do r ao quadrado e do θ ponto. E a gente sabe que essas coisas estão mudando de ponto a ponto na órbita. Né? Aqui o r é pequenininho, aqui o r vai estar grandão e o θ ponto vai mudando também. Então, não é óbvio que isso aqui é uma constante. Tá? Porém, a gente lembra da conservação do momento angular, que era dado por mr ao quadrado θ ponto. Tá? Então, r ao quadrado θ ponto nada mais é do que o momento angular sobre m, que é sim uma constante. Certo? Então, esse elemento de área, a gente pode escrever como L sobre 2m dt. E aí, se eu somar sobre vários intervalos de tempo, né, subsequentes, para ter um intervalo finito, ou seja, se eu integrar isso daqui, né, como L sobre 2m é uma constante, eu vou achar que a minha área varrida em um intervalo ΔT vai ser L sobre 2m ΔT. Ou seja, de fato, a área varrida em um certo intervalo de tempo independe de onde o planeta está na órbita. E olha que interessante, isso na verdade sai da conservação de momento angular. Para o Kepler, nem existia momento angular, né? Nem era uma grandeza que ele conhecia na época. Tá? Mas ele conseguiu achar essa lei empírica que na verdade é uma manifestação da conservação de momento angular, que é algo muito mais profundo. Certo? Então, o que é interessante? Né? Né, não tem nada de grande novidade nessas três leis do Kepler. Na verdade, são todas consequências do que a gente tinha visto antes. Mas é interessante ver o desenvolvimento da ciência. Né? O Kepler, primeiro, ele estudou dados de coisas totalmente desconexas com aplicações práticas no dia a dia dele. Né? Ele dedicou a vida dele, o Tycho Brahe também, a entender essas coisas que eram completamente desconectadas de problemas práticos que ele tinha para resolver. A motivação dessas pessoas era realmente entender o universo e, né, tentar chegar mais próximo desse conhecimento. Tá? Puramente um desejo humano de entender melhor a natureza. E a gente vê que essas leis de Kepler, elas foram obviamente importantes para influenciar o Newton, e depois que o Newton formulou a teoria dele e demonstrou as leis de Kepler, isso serviu também para validar as leis de Newton. Né? Então mostra que de fato as leis de Newton estavam certas. E as leis de Newton eram algo muito mais geral, que explicava não só o movimento dos planetas, mas, como a gente viu, o movimento, as marés, né, o movimento da Lua, objetos, né, projéteis, balas de canhão, tudo isso era explicado pelas leis de Newton. Tá? Pêndulos, tudo isso. Tá?
Então, a gente vê como a ciência ela não caminha de uma maneira linear, né? O Kepler já tinha descoberto algumas coisas que depois foi explicada melhor por Newton, e as teorias de Newton permitiram explicar um outro conjunto, né? Um outro universo de fenômenos. Em nenhum momento essas pessoas estavam necessariamente preocupadas em resolver um problema prático, né? Ah, eu tenho que, né, fazer isso daqui, certo? De fato, era esse anseio pelo conhecimento e por entender a natureza que permitiu, né, ao longo, né, de décadas, além da vida dessas pessoas, permitiu que a ciência caminhasse, né? Sem que os indivíduos que fizeram a ciência caminhar tivessem essa visão de que eles estavam fazendo, de fato, poderia revolucionar, né, a sociedade décadas, centenas de anos depois. Então, esse exemplo do Kepler é um exemplo interessante para a gente, né, botar em perspectiva como que a ciência caminha, né? E para a gente também entender que nem sempre, né, os avanços científicos são óbvios, nem sempre o que a gente faz é visando resolver um problema prático, e pequenos passos que parecem totalmente desconexos, mais para frente podem ser muito importantes. Tá? Então, toda essa discussão é mais uma ilustração de um pouco de como a ciência, né, e a história da ciência evolui, do que uma aula de física propriamente dita, né? Mas eu acho que cabia bem nesse contexto a gente refletir um pouco sobre essas coisas. Tá bom? Então, isso encerra toda essa parte de, né, gravitação, órbitas, enfim, né, aplicações de forças centrais. Tá bom? Então, por essa aula era isso. Tchau, tchau.